meus amores, tudo bem? Iniciamos então a nossa segunda aula do módulo 24. Lembrando que este módulo trabalha o sistema sensorial. Eu sou a professora Margola, essa é mais uma aula da disciplina de ciências. Lembrando que esta aula é voltada para o ensino fundamental 6º ano. Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre o que é esse sistema sensorial, quais os principais órgãos do sentido e a classificação que nós temos em relação à localização e ao tipo de estímulo que percebe. Hoje a gente dá continuidade, falando ainda sobre esse sistema sensorial. Agora a gente começa a abordar alguns sentidos especiais, tá? Hoje a gente vai abordar dois sentidos mais específicos, o da visão e o do ouvido, né? Falar um pouquinho sobre a audição, que não está relacionada, que é muito importante a gente falar desde o início, o ouvido não está relacionado apenas à audição. Então a gente vai falar sobre esses dois sentidos, que são os sentidos mais abordados de forma específica no material de vocês, tá bom? Bom, começando, então, em relação aos olhos e à visão. Nossos olhos, eles são órgãos receptores de luz. Suas células sensoriais, elas estão concentradas numa região mais interna, chamada retina. Nossa visão, ela é binocular, ó, dois olhos. Nós enxergamos com esses dois olhos. Aí você pode até se perguntar assim, professora, mas se eu colocar uma mão aqui na frente de um dos meus olhos, ou se eu fechá-lo, eu consigo enxergar com o outro. Faz o teste aí na sua casa. Coloca a mão na frente de um dos seus olhos e fecha ele. Você consegue enxergar só com um? Sim, você consegue enxergar só com um. Tenho certeza disso. Porém, o seu campo de visão diminui. Observe que com os dois olhos, você tem um campo de visão maior. Quando você passa a enxergar apenas com um, o seu campo de visão reduz a sua área de visibilidade. Ela reduz, tá? Então, você pode até fazer esse teste em casa. Então, nós temos uma melhor visibilidade com os dois olhos, tá? Certinho? Então, o bulbo do olho, antigamente, chamado de globo ocular ou simplesmente olho, fica dentro de uma órbita ocular, que é uma cavidade no nosso crânio. E dentro dessa cavidade, ele se move graças a uma combinação de 6 músculos. Externamente, né? Externamente aqui fora, nós conseguimos distinguir as estruturas que compõem as partes deste olho, né? E outras associadas que possuem uma função de proteção. E aqui a gente consegue visualizar justamente isso. Aqui a gente vai ter um foco nessa parte externa do olho. Então a gente consegue visualizar aqui o olho como um todo, mas vejam que ao redor deste olho nós temos várias partes que compõem ou que têm essa função de proteção, né? E a gente começa justamente falando sobre a sobrancelha e os cílios. Então, as sobrancelhas ou supercílios e os cílios, eles têm justamente essa função de proteção, né? De proteção contra impurezas, contra poeira. Então, cabe a estes dois aqui esta funcionalidade. As pálpebras, né? Esta parte aqui, ó, que é quando a gente fecha o olho, cobre todo o olho. Então, a nossa pálpebra, ela tem a função de proteger os nossos olhos também. Além de ter essa função, ela também funciona com a função de espalhar lágrimas por toda a extensão do nosso olho, tá? Dessa forma, mantém sempre o nosso olho umedecido. Então, espalha as lágrimas por toda a superfície do nosso olho. Tem essa função também. Temos aqui o saco lacrimal e o canalículo lacrimal. Claro que não é externo, né? Na parte interna do olho, mas aqui ele está
foi desenhado como se estivesse assim fora, para que a gente entenda a posição em que ele está localizado, tá bom? Mas fica internamente. Então, é responsável pela drenagem das lágrimas. Aqui nós temos a nossa pupila, essa parte mais escurecida, bem no meio aqui do nosso olho. Então, a pupila, ela é responsável, quando tem muita luz no ambiente, ela se fecha um pouquinho, e quando há pouca luz, ela se abre. Ela aumenta de tamanho, tá? Então, ela tem essa responsabilidade. É por ela que a luz presente no ambiente vai entrar. A íris, geralmente essa íris é que vai apresentar justamente a coloração do olho, né? Se é verde, se é azul, se é castanho. Então, é a parte colorida do olho e ela que vai controlar a entrada de luz. E a glândula lacrimal, que também é uma parte interna, que vai produzir lágrima e que mantém o olho sempre úmido e tem também uma função de proteção contra micro-organismos, certinho? E aqui a gente passa, então, nós vamos visualizar um vídeo que vai apresentar um pouquinho melhor essas partes que compõem este olho. Hoje vamos aprender as partes do olho. O olho é o órgão do sentido da visão. Ele é o responsável por captar a informação do mundo, formas, cores, movimentos, e enviá-la ao cérebro para que possamos saber o que ocorre ao nosso redor. Imagine que você vê um semáforo verde. O olho envia esta informação para o cérebro e este, por sua vez, enviará sinais aos músculos para que possamos atravessar a rua. Estas são as suas partes. A glândula lacrimal tem a função de produzir lágrimas, um elemento muito importante para dar nutrientes e oxigênio para o olho, além de mantê-lo úmido e limpo. Você sabia que o olho produz lágrimas o tempo todo, sem você perceber? A missão principal da pálpebra é a de proteger o olho. Ela se move muitas vezes por minuto de maneira involuntária, ou seja, sem a gente perceber. Você já prestou atenção nos seus olhos quando vem um vento muito forte? Eles fecham sozinhos. As pálpebras descem para evitar que entrem elementos não desejados neles, como pó ou areia. Também fazem isso quando um objeto se aproxima ou quando há muita luz. A missão das sobrancelhas é a de proteger os olhos, evitando que o suor da testa e as gotas de chuva entrem neles. Os cílios têm a função de proteger os olhos, evitando que substâncias como o pó ou a areia possam entrar neles. Você sabia que eles também servem para fazer sombra no olho quando tem muita luz? A córnea é uma camada transparente que ajuda a focar os objetos. É uma parte muito importante do olho, mas não podemos vê-la, já que é um tecido semi-transparente. A íris controla a luz que passa para a pupila e é a parte colorida do olho. Por isso dizemos que existem pessoas com os olhos azuis, verdes ou marrons. Você sabia que a cor dos olhos é uma característica de herança genética? A pupila é um círculo preto situado no centro da íris e permite que a luz entre no olho. Quando tem muita luz, as pupilas ficam pequenas, se contraem. E quando tem pouca luz, as pupilas aumentam de tamanho, dilatam. A retina está no fundo do olho e tem milhões de células sensíveis à luz. É a responsável por receber a luz e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. O cristalino permite focar os objetos que vemos, a diferentes distâncias. À medida que vamos envelhecendo, o cristalino pode perder esta capacidade, e por isso as pessoas veem embaçado. É o que se chama vista cansada ou catarata. O nervo óptico atua como um mensageiro que leva a informação visual da retina até o cérebro. Às vezes, há algumas alterações em uma ou mais partes do olho, que produzem problemas como a miopia e o astigmatismo. Para solucioná-los e ver com clareza, algumas pessoas precisam usar óculos. Algumas alterações no olho podem inclusive provocar a perda total da visão. É o que se conhece como cegueira ou deficiência visual.
E estas foram as partes do olho. Interessante, não é? Bom, nós podemos perceber por aquele vídeo, né? Então, falou um pouquinho sobre as partes que compõem o olho e como essa informação ela chega até o cérebro e como é processada. E a partir de agora, a gente começa a falar então do ouvido, né? Então, as orelhas e as suas funções. Então, comumente chamamos a nossa orelha de ouvido, né? Então, por isso já comecei até falando de ouvido. Então, mas isso mudou. No meio científico, começa-se a utilizar então, utiliza-se agora orelha e não mais ouvido. Por quê? Quando a gente fala de ouvido, dá a ideia de que as nossas orelhas, ela tem essa funcionalidade apenas de ouvir, né, de ouvir sons. E na verdade, a funcionalidade ela vai além disso. Então, além de ouvir sons, então além dessa percepção dos sons, as nossas orelhas, ela tem outras percepções também, tem outras funcionalidades, que é a do equilíbrio do nosso corpo, né? E também da manutenção da postura corporal. A posição das orelhas, uma de cada lado, né, da cabeça, ela também nos permite localizar fontes sonoras, né? Então, a localização de onde está vindo o som, uma vez que os sons eles chegam em instantes ligeiramente diferentes em cada orelha. E a gente consegue perceber, então, mais ou menos de onde está vindo, a distância, às vezes dá para ter-se uma ideia, tá? A partir por conta justamente desse posicionamento das orelhas. E aqui nós temos, né, uma apresentação das partes que constituem então esse sistema auditivo. Tá? Então, esse sistema auditivo é dividido em três partes. Nós temos a orelha externa. A orelha externa, ela é composta pelo pavilhão auricular, que vai funcionar, que essa parte mais externa aqui, vai funcionar como uma concha acústica, né? Que vai justamente receber esse som externo. E temos aqui o meato acústico, que é este canal, um tubo que vai conduzir o som. Tá? Então, essas duas partes vão compor a orelha externa. Depois da orelha externa, nós vamos ter a orelha média, que vai ser composta pela membrana timpânica. É uma membranazinha que parece um tambor, tá? Essa é uma membrana bem fininha e elástica. Nela, o som vai vibrar. E esse vibrato, essa vibração, ela vai ser transmitida ou enviada para os ossículos, que também fazem parte dessa orelha média. E esses ossículos, que são três, que compõem, né? Esses ossículos nós vamos ter o martelo, a bigorna e o estribo, né? Que compõem, então, esses ossículos. Eles vão amplificar ou reduzir, né? Caso esse som seja muito alto, ou reduzir esse som. E nós temos a orelha interna, né? Essa orelha interna, ela sendo composta, então, aqui por uma tuba auditiva, que vai comunicar a orelha média com a faringe, a cóclea, que é esse tubo aqui, tá vendo? Parece um caracolzinho, aqui róseo, né? Parece um caracol. Então, essa cóclea, ela é preenchida por um líquido, e a movimentação desse líquido vai provocar o início de impulsos nervosos, que esses impulsos nervosos são conduzidos para os cílios em células ciliadas que também estão presentes aqui, que são os receptores sensoriais que vão conduzir depois essas informações para o nervo auditivo, né, que vai conduzir esse impulso nervoso até o cérebro. E nós temos ainda a janela do vestíbulo, aqui, né? Que é uma membrana fina, elástica e que vai transmitir as vibrações das ondas sonoras para o líquido que preenche essa cóclea.
E ainda esses ductos semicirculares, que são 3 canais, que também estão cheios de líquidos e que eles estão relacionados com o nosso equilíbrio, estão relacionados com a questão da postura do nosso corpo, não estão relacionados com a parte da audição em si, tá? Esses 3 canais aqui, os ductos semicirculares. Bom, sabendo dessas 3 divisões aqui que nós temos da nossa orelha, então a gente vai para uma apresentação um pouquinho mais didática. Então, visualizar essa chegada do som, né? Essa chegada do som até a nossa orelha, né? Então, vai ficar mais fácil para que a gente possa compreender esse processo. Smile and Learn! Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Os sons são vibrações de ar que produzem ondas. Elas entram no pavilhão auditivo e depois passam pelo canal auditivo. Logo, as ondas chegam até o tímpano, uma membrana que parece um tambor e vibra com a chegada do som. Os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, estão conectados ao tímpano. Com a vibração do tímpano, os ossinhos se movem e enviam ondas para a cóclea. A cóclea transforma essas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, estes sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, reconhecemos o som da ambulância e interpretamos este som como uma situação alarmante. Então, meus amores, aqui a gente visualizou o funcionamento, então, como chega esse som e como ele é processado, né? Então, essa chegada, esse vibrato lá no tímpano, para que depois possa haver esse mecanismo de resposta. Bom, e aqui a gente finaliza, então, a nossa aula. Finalizamos, então, este livro 3, finalizamos este módulo que trabalhava justamente os sentidos, o sistema sensorial. Nos vemos muito brevemente. As atividades elas já estão disponíveis na Agenda Edu. Até breve!